Olá, seja bem-vindo a esta série O Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu falarei sobre a linguagem e as plantas. A linguagem, a comunicação. A linguagem é algo muito complexo, porque sempre foi estudado pelos filósofos, pelos cientistas, pelos biólogos, os psicólogos, porque é algo muito complexo. No homem tem o cérebro como um organizador disto, a consciência organizadora. Nos animais tem o cérebro também, tem o sistema nervoso. Mas e nas plantas? Como é que ela faz essa linguagem? Existe? É verdade? Se comunica, não se comunica? Vamos ver o que é que as pessoas de ciência, os psicólogos, os botânicos, os fisiologistas definem linguagem. A linguagem pode ser, portanto, definida como um sistema de sinais pelos quais exprimimos nossas necessidades, emoções, desejos, pensamentos. Designamos ou damos nomes. É uma forma de se comunicar. Você pode se comunicar com a palavra, com a escrita, mas pode se comunicar com o gesto, com o semblante, com várias formas diferentes. O homem faz isso fácil, os animais fazem isso fácil. E as plantas? Como é que isso pode explicar isso? Como é que alguém pode explicar experiências como existe de montões, em vários, com milho, com maçã, com tabaco, com várias, do trevo, o animalzinho começa a atacar a planta, ou antes de atacar, ela forma substâncias para repeli-lo. Mas se porventura não for suficiente, ela forma substâncias, que é chamado choro químico. Ele forma um buquê desse choro químico de substâncias voláteis para atrair predadores para aquele animal, para aquele serzinho que está querendo atacá-lo. Isto é uma comunicação muito grande. Comunicação complexa, porque é da planta com o animal. Mas, às vezes, ela faz essa comunicação com ela mesma. Esse choro químico, às vezes, num raio de 45 metros, todas começam a fabricar substâncias para aquele predador não agir mais. Às vezes, muda vários ácidos diferentes que eles fazem. Várias substâncias, dependendo da planta. Mas uma planta também, na sua raiz, junta com os fungos, as micorrizas, e forma embaixo um tapete que vai se comunicando uma com a outra. Você pega a substância, experiências também feitas na botânica, na biologia, injeta substância radioativa numa planta, fósforo, 32, carbono, ele usa a substância radioativa nesta planta. Daqui a pouco está na outra. É como se ela se comunicasse por baixo do solo. Então, uma comunicação do jeito, por alto ou por baixo. Comunicação é frequência, linguagem é frequência. Determinada frequência forma som. Determinada frequência por ciclo por segundo forma cores. Determinada frequência forma cheiro, forma gosto. Então, é frequência. Então, a frequência dessa comunicação das plantas é uma realidade. Mas como é que ela pode fazer algo tão complexo se você não trouxer a discussão do princípio inteligente? Porque às vezes a pessoa diz, mas como é que a planta percebeu que vinha aquele animal, aquele predador, antes de chegar? A percepção é algo complexo. E formar substâncias para repelir o predador é complexo,
porque ela forma substância para aquele. Se for outro, é outra substância. E se aquele predador não for resistente, ela forma substância volátil para atrair o predador daquele inseto, daquela lagarta, daquele bicho que está querendo lhe destruir. Isso é muito complexo. É ato de muita inteligência. Aí ele diz assim, as coisas, e nos comunicamos com os demais homens que vivem em nosso grupo social. Sinal e fato recebido que revela um outro não percebido diretamente. Ele, às vezes, ele é um sinal, revela o outro não percebido diretamente. Então ela viu o bicho e formou outros sinais. Sinais naturais são produzidos e interpretados natural e espontaneamente. Sinais naturais, existe isso. Como, por exemplo, o olhar, os gestos, os gritos, são compreendidos por todos, esses sinais naturais. Que o homem faz, os animais fazem, é fácil. E sinais artificiais, ligados às coisas convencionais. Tem sinais que por exemplo, o louro é emblema da vitória. A oliveira da paz, são os sinais. Então existe muita forma de sinais, tanto naturais como a linguagem natural do ser vivente, do homem, do animal, o suspiro, o grito, o soluço, lágrima, riso, movimento de lábios, olhar, gesto e atitude. Linguagem natural é instintiva, universal e sintética. A planta é linguagem natural, não é linguagem universal. Por isso que ela é instintiva, universal e sintética. As coisas do mundo espiritual são muito assim, universal e sintética. Ela é como se não tem condição de analisar numa planta que ela não tem consciência para analisar, mas o princípio inteligente tem. Porque o princípio inteligente tem armazenado todas as possibilidades dentro dele. Ele só precisa desenvolver para poder trabalhar isto. A linguagem artificial é particular, variável, analítica e necessita ser aprendida. A linguagem artificial tem que ser aprendida. A palavra, a escrita, a mímica dos surdos e mudos, de povos primitivos e assim por diante. Ela precisa ser aprendida. A linguagem da planta é sintética, é universal e não é analítica, é instintiva. A linguagem não é inteiramente artificial, pois é a criação espiritual da tendência que o homem possui para comunicar o seu pensamento. Sempre tem um lado espiritual por trás. Os animais têm linguagem. E as plantas têm linguagem e se comunicam. Você pega, por exemplo, veja, por exemplo, aqui, deixa eu focalizar, aqui, se focaliza bem aqui, vou mandar o nosso técnico mostrar. Olha esse periquito aqui, pegando aqui atraído pelas flores. Aquele vermelho atrai. Porque a cor atrai determinados animais, outras. É uma linguagem, ela está se comunicando, ela está dizendo, olha, chegou a época de ser fértil, eu estou fértil. Está a época da reprodução. Você precisa vir buscar o pólen. E para você vir buscar o pólen, que você vai ter um agradozinho, e ela dá o néctar. E ele recebe isto, mas ele leva o pólen aqui no seu peito e vai deixar na outra planta que ele vai fazendo. Isso vai acontecendo a polinização e a reprodução. Isso é uma linguagem. Ela usou isso para ele, mas ela podia usar para outro. Por exemplo, aqui, nesse caso aqui, é o morcego. O morcego, olha como aqui a língua dele chega para trás de tanto alimento, tanto néctar. Isso é uma linguagem, ela se comunicou. Tem forma de linguagem, às vezes ela forma substância só para atrair aquele. Ou às vezes ela muda de cor.
uma cor própria para atrair aquele, que tem cores que o outro não vê, ela traz aquele. Cores, ela usa técnica, é uma linguagem, ela muda a cor, o cheiro, o gosto, oferecer o néctar. Olha quanta coisa ela está se comunicando. A linguagem é algo fantástico em todos os seres, e as plantas também possuem linguagem. E você quer entender a linguagem tentando uma visão mecanicista, entender a linguagem só como se fosse um produto bioquímico, entender a linguagem como se fosse a inteligência fosse resultado dos átomos, das moléculas. Não, a inteligência é um atributo do espírito. A planta tem inteligência porque ela tem princípio inteligente. O animal tem porque tem. O homem tem porque tem. O ser angelical tem. É assim que todos os seres viventes têm princípio inteligente. É essa discussão que eu quero chamar a atenção para vocês, trazer a discussão do princípio inteligente das plantas para poder entender uma série de coisas. Não estou contra nenhuma informação da fisiologia, da bioquímica, dos mestres. Não estou indo de encontro. Estou só dizendo, tem mais essa vertente que precisa discutir. E ela pode ser discutida cientificamente, porque já tem bases para ser discutida. Como se discute hoje a alma nos homens. É discutida. O corpo espiritual dos homens é discutido e já tem bastante pessoas preparadas discutindo e fazendo experiências. Como se discute hoje a alma dos animais, o corpo espiritual dos animais. Eu quero chamar a atenção que isso precisa ser discutido nas plantas. Já existem alguns parapsicólogos discutindo isto, como eu já falei em capítulos anteriores, mas eu quero reforçar essa tese, principalmente para despertar os mestres da área, os pesquisadores, os grandes mestres da área da botânica, que venha. Apenas eu estou trazendo uma hipótese para discussão, uma hipótese que nem é minha. Essa hipótese já existe. Eu apenas estou pegando, trazendo ela numa linguagem que possa ser entendida pelos homens de ciência. Estou dizendo numa linguagem bem popular, que perde, às vezes, a dimensão, porque às vezes as pessoas querem que ela seja bem acadêmica. Lógico que eu sei usar também, mas eu estou usando porque eu quero que chegue às pessoas, ao povo. É algo para a gente pensar, o princípio inteligente nas plantas, a inteligência das plantas, no caso agora, a linguagem das plantas. E nessa linguagem você vai ver a comunicação e a lei da fraternidade, da solidariedade pesando isto. É como diz, para o passarinho, para o inseto, para a abelhinha, você leva o pólen meu para outra e eu te dou um agradozinho dando néctar, cera, alimentos, frutos e assim por diante. Até o próximo encontro nosso, meu irmão. Deus te guarde, boa sorte nessa série Princípio Inteligente nas Plantas.